Vamos com a primeira informação. O Tribunal de Contas do Estado realiza sessão especial para prestações de contas dos anos fiscais de 2018, 2019 e 2020 do governo de Rondônia. A sessão iniciou pela prestação de contas do ano de 2018. Na época, o estado foi governado pelos ex-governadores Confúcio Moura, do dia 1º de janeiro a 5 de abril, e pelo Daniel Pereira, do dia 6 de abril a 31 de dezembro. Os votos foram unânimes e favoráveis à aprovação das contas dessa gestão. Quero externar o meu agradecimento a equipe que trabalhou com a gente, doutor Pimentel, nosso secretário de Planejamento, doutor Ono, nosso secretário de Fazenda, o Francisco, nosso controlador-geral do Estado, o doutor Juraci, o nosso procurador-geral do Estado, em nome deles, todas as nossas equipes, que nos ajudaram a obter os resultados positivos. Isso, evidentemente, é um motivo de satisfação para nós, mas também era uma obrigação que nós tínhamos que fazer. As contas do atual governo Marcos Rocha, de 2019 e 2020, foram aprovadas também com votos unânimes. 7 conselheiros votaram a favor. O ex-secretário de Planejamento do Estado dos dois governos, Pedro Pimentel, afirma que todas as observações foram necessárias para as próximas melhorias. Eu participei desse processo e eu vejo hoje com muita alegria essas contas sendo aprovadas por unanimidade, com tudo aquilo que foi colocado ali a respeito das contas, as observações que foram feitas, os parabéns que foi dado para toda a equipe. As observações também, teve também algum puxãozinho de orelha daquilo que a gente pode melhorar, né? Que a gente precisa sempre estar melhorando. Mas se a gente for fazer uma retrospectiva de Rondônia, de 10, 15 anos atrás, hoje Rondônia ela tá assim, em primeiro lugar em quase tudo. Hoje nós somos exemplo inclusive em contas, exemplo de como se aplicar os recursos. Os estados vêm aqui consultar a gente para saber como é que a gente faz. Então, assim, eu só vejo tudo com muita alegria e quem ganha com isso é a sociedade, claro. Toda a decisão do Tribunal de Contas do Estado será encaminhada para a Assembleia Legislativa e deve contar com a análise dos parlamentares, além de servir também para o julgamento das contas do Executivo. Que a aprovação não significa que não tenham sido detectadas problemas, irregularidades na gestão desses 3 exercícios. Houve sim problemas, mas não de gravidade suficiente, segundo a jurisprudência do Tribunal de Contas de Rondônia, para ensejar a emissão de parecer desfavorável. Só que essas situações, esses problemas constatados, implicaram na emissão de determinações e recomendações aos gestores estaduais. E a partir desse momento, o Tribunal de Contas vai monitorar o efetivo cumprimento dessas determinações e recomendações com o objetivo de induzir a efetividade das políticas públicas, em particular na educação e na saúde. Olha, a palavra final, a gente sabe, é da Assembleia Legislativa, na aprovação das contas dos governos. Mas o Tribunal de Contas é o órgão técnico, auxiliar da Assembleia, auxiliar do Poder Legislativo, que tem a grande responsabilidade de ir fundo na análise das contas dos governos. Ali, no Tribunal de Contas, é que as coisas acontecem. É que existe a análise mais acurada, buscando efetivamente se ir fundo e saber se o dinheiro que foi gerido pelos governos, ele foi bem aplicado, se foi corretamente aplicado, se tecnicamente se agiu dentro do que determina a lei. A Assembleia praticamente referenda, geralmente, o que acontece, o que decide o Tribunal de Contas. Como eu disse, a análise efetivamente técnica é feita no Tribunal de Contas. A Assembleia é o órgão político, se sabe. Então, se é isso que está aí, a mostra, com a aprovação das contas dos governadores Confúcio Moura, Daniel Pereira e Marcos Rocha, não há o que se discutir. Parabéns aos governadores por terem agido de forma correta, porque nós sabemos o quanto vai fundo o Tribunal de Contas nessas questões
se tivesse algo grave a ser observado, certamente seria observado e talvez as contas, ou até muito possivelmente, as contas nem seriam aprovadas. Se o foram, é porque os pequenos senões, os pequenos reparos, as pequenas observações, isso certamente não deslustra a maneira com que o Estado foi administrado. Parabéns aos ex-governadores e ao atual governador.